Fala pessoal, tudo beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, professor Wander novamente aqui no seu YouTube, celular, computador, Smart TV. Tá aqui o YouTube. Beleza? Hoje nós vamos dar continuidade no nosso conteúdo, entendendo toda essa dinâmica, certo? Alguns alunos têm reclamado de tanta atividade, então, como é terceiro ano, eu estou esticando um pouquinho mais no conteúdo para vocês saberem. Eu não gosto tanto do professor. Tem um vídeo na internet, então tem vários vídeos aulas, então super de boa você estar livre. Você gostar, não gostar, assistir, não assistir, certo? Mas daí os conteúdos têm que ser cobrados, entende? Então os conteúdos estão sendo dados, certo? Então hoje nós vamos começar com funções oxigenadas parte 1. Você vê, a maioria dos conteúdos eu estou quebrando. Do carboneto quebrei, nomenclatura quebrei, nomenclatura nem terminei, ainda vou mais, entende? Mais com calma. E a função oxigenada também eu vou quebrar, certo? Umas 2, 3 aulas aí pra gente quebrar. Novamente, meu Instagram, professor Wander Menezes, próprio para essas coisas de vídeo aula, só para essas coisas de quarentena. Então, você que não tem Google Sala de Aula, não sabe mexer, certo? Então é para você, certo? Isso aqui, certo? Quem tem o Google Sala de Aula, continue lá, é muito melhor, certo? Muito melhor mesmo. Mas quem não tem, tá aí, professor Wander Menezes. Hoje vamos falar sobre função oxigenada e vocês prestem atenção aí com uma Gretchen, certo? Então, se são funções oxigenadas, são funções que tem que ter o oxigênio na sua molécula. Então já sabe disso, né? Funções oxigenadas têm os oxigênios. Nós já vimos duas. Já vi two, né? Nós vimos que tem os hidrocarbonetos, que só tem hidrogênio e carbono, e nós vimos também os haletos, que tem os halogênios. Agora nós vamos ver o oxigenado, que tem os oxigênios, certo? Então, vamos lá. Aí nós temos as funções oxigenadas, certo? É muita coisinha, mas para você ver, né? Eu deixei aí o amplo, certo? Aí ó, tem o álcool, aldeído, cetona, enol, éster, éter, fenol, sais orgânicos e ácido carboxílico. Professor, qual a diferença delas aí? Se você vê, algumas têm uma dupla O, alguns têm OH, alguns têm mais de um oxigênio. Então, a nossa função nessas aulas é ver não é somente ter o oxigênio, mas quem esse oxigênio está ligado? A que está ligado? Ele está ligado ao hidrogênio? Ele está ligado de dupla? Ele está com entre carbonos? Então a gente tem que ver além do oxigênio, é ver quem está ao redor do oxigênio, certo? E qual a ligação que ele faz. Tranquilidade? Então, o que são as funções oxigenadas, pessoal? As funções oxigenadas são constituídas de carbono, hidrogênio e oxigênio, como está aí na tela, certo? Por meio de diferentes arranjos. Ó, é bom gravar isso daqui, grifar, né? Diferentes arranjos. Então, de acordo com o arranjo, tá bem muito torto, mas é o jeito. Diferentes arranjos. Então, de acordo com o arranjo, muda a função entre os carbonos desses elementos e de diferentes tipos de ligação. Essa ligação é simples, essa ligação é dupla, certo? Essa ligação é com carbono, essa ligação é com hidrogênio, tal. Então, a ligação é com uma cadeia aromática, um anel aromático, então isso tudo muda. E forma os grupos funcionais álcool, fenol, éter, aldeído, cetona, ácido carboxílico e éster. E ainda faltou os sais orgânicos e faltou o enol, certo? Então, função oxigenada, oxigênio. Saber que tem mais de uma e o que você não analisar além do oxigênio é quem está ao redor dele, entende? Então isso fica muito mais fácil, extremamente fácil, certo? Então tá aí alguns grupos que aí, ó, oxigênio, ó, por exemplo, vamos aqui, ó, só pincelar, ó, o álcool é OH, mas o aldeído não tem um OH. Professor, mas está aqui o O aqui e o H aqui, mas eles estão juntos e Shallow now? Então não, eles estão separados. Então, se você perceber, o aldeído tem um duplo O. Ah, professor, então se tiver só o OH é uma coisa, se tiver o dupla O é outra, tal. Aqui o OH. Ah, professor, esse daqui tem OH também. Ah, então a gente vai ver nessa aula essa diferença, certo? Dá um gancho, porque senão complicado. Continuando. Ai, professor, é muita coisa, professor. Certo? Álcool, vamos começar lá o álcool, certo? É todo composto orgânico que apresenta o grupo hidroxila.
Ai, meu Deus. Lá vai esse nome complicado. Hidroxila. O que é hidroxila, professor? Hidroxila é esse aqui, ó. OH. Então, quando você tem esse grupo hidroxila OH, pronto. A hidroxila. Pronto. Certo? Quando você tem um composto que apresenta um grupo hidroxila ligado a um carbono saturado. O que é carbono saturado? Quando não tem insaturação. Geralmente são carbonos com ligações simples. Certo? Então, aqui eu tenho o OH. Professor, o que é esse R? Se você viu a minha outra aula, você sabe o que é o R, seu aleto. R é qualquer cadeia, certo? Qualquer. Aqui eu vou demorar a escrever, pessoal. Qualquer. Que é que? Qualquer, certo? Ai, ai. Cadeia. Rio. Qualquer cadeia. Então, quando tem qualquer cadeia, é simbolizada por esse R. É horrível, mas é o que tem, certo? Então, uma coisinha que eu quis abordar aqui é a nomenclatura do álcool, certo? Se a gente vê aí, ó, nomenclatura do álcool é prefixo mais infixo mais ol. Você lembra que do carboneto era O? O de do carboneto? Aí é ol. Quando esse ol significa que é um álcool. Como assim, professor? 3 carbonos é prop. Tem ligação dupla? Não. Tem ligação tripla? Também não. Isso seria um an. An. É fácil, pessoal. An, simples, em, dupla, em, tripla. An, em. Alcano, alceno, alcino, né? Então, em vez, a gente não colocava O, né? Mas tá vendo que tem OH? Quando tem OH é O, propan, no. Aí, o nome, tá? Certo? Exemplos do cotidiano. A gente que está vivendo essa pandemia, o álcool em gel, certo? E também tem o álcool da bebida alcoólica, certo? Aí, uma questão que os alunos às vezes trazem, professor, qual a diferença do álcool para álcool em gel, para o álcool que o povo bebe, para o álcool que dá gasolina, nem gasolina, né? Dos combustíveis, qual a diferença? Muda a molécula? Não, a molécula é o etanol, certo? Etanol de 2 carbonos, o ol de oxigênio, certo? Hidroxila. O que muda são os aditivos que se colocam, mas a molécula é a mesma. O que muda é os aditivos. Então, uns próprios para consumo, outros próprios para limpeza, outros próprios para gerar combustão, né? Propulsão para o carro, certo? Então, o que vai mudar é isso, certo? E uma coisa que eu acho interessante saber nesse álcool, que ele se dissolve em água, causa dessas ligações de hidrogênio, também chamadas de ponte de hidrogênio, certo? Vamos lembrar a aula passada, umas aulas passadas, que eu falei sobre polaridade, certo? Polo negativo, polo positivo. Então, nós temos aqui um polo negativo e um polo positivo, certo? Uma proporção de polos. Polos negativos pelo oxigênio e positivo pelo hidrogênio. Então, quando tem... Isso é uma molécula só. Mas imagine várias moléculas, muitas moléculas juntas. Então, o que é que acontece? Os negativos de uma molécula vão fazer uma ligação com os positivos de outra. Isso se chama ponte de hidrogênio, ligação de hidrogênio. É a ligação mais forte que existe, é a ligação de hidrogênio. Certo? Ponte de hidrogênio é o nome mais antiquado, mas é ligação de hidrogênio também, certo? Então, pessoal, aqui, ó, é quando ó, o oxigênio de uma molécula, parte negativa, ela faz uma ligação com a parte positiva de outra. Aí vai formando uma cadeia, vai formando uma ligação, uma interação, certo? Fechou? O fenol. Fenol é todo composto orgânico que possui um grupo OH, esse hidroxila, né? Ligado a um carbono que pertence ao anel aromático. O OH, certo? O lado do álcool é um carbono saturado. Quando ele tiver o anel aromático aqui, ó, o anel aromático, que pode ser assim ou assim, certo? Os dois representam o anel aromático, isso é um fenol. Então, carbono saturado, álcool, anel aromático, fenol. Quase não sai. Anel aromático, fenol. E outra coisa, quando tiver uma dupla, é um enol, certo? Carbono insaturado, enol. Isso aí eu falo melhor depois, né?
Exemplo do fenol. O benzonol ou fenol é utilizado para a fabricação de picrato de butambeno, princípio ativo de pomadas para queimadura. Então, usado para pomada de queimadura. Última de hoje, éter, certo? O que é o éter, professor? Éter é tudo composto que possui oxigênio entre dois carbonos com heteroátomo. Ou seja, eu expliquei uma cadeia heterogênea, né? Então tá aqui, quando tem oxigênio, certo? Aqui, ó. E esse oxigênio então entre dois carbonos. Isso é um éter. Então o que nós vimos? Vimos o álcool, OH, carbono saturado. Vimos o fenol, OH em cadeia anel aromático, não benzênico, e vemos aqui o oxigênio entre carbonos, que é um éter. São as três mais simples. Percebe como o nome do éter é complicado? Etoxetano, metoxiletano, certo? Então, essa é uma coisa que a partir de agora estou colocando, mas eu não vou explicar tantas regras, porque senão a gente vai gastar mais tempo nas regras do que entender o que é cada uma delas, certo? Então aí a gente coloca essas daí. Então semana que vem a gente termina, praticamente vou ver se dá certo, terminar essa parte, certo? Tocou o fim da sinal e fim da aula. Conteúdo do livro no capítulo 4, certo? Capítulo 4 do livro, certo? Mais precisamente das páginas 80 a 90. Eu falei esses daí, certo? Álcool, fenol e éter nessas páginas. Só que se você quiser ver mais, você vê o restante do conteúdo, certo? Conteúdo dado. Se você não gosta da minha dinâmica, não gosta da minha dinâmica, não gosta dos meus slides, tá aí o conteúdo. Procura no Google, tem várias aulas. Funções oxigenadas. Você procura, você vê, certo? Isso daí, certo? Então, por essa semana, essa é a minha terceira aula e eu termino essa semana. Então, acho que eu volto ainda, talvez para dar uma aula extra ali que me pediram. Mas eu desejo tudo de bom para vocês e eu espero muito, que isso daqui vai passar. Eu tô com saudade, mas mais que essa saudade, eu quero que vocês fiquem bem. Eu quero que a família de vocês fiquem bem. Então, eu desejo tudo de bom para vocês, para a família de vocês, certo? Então, nesse momento meio louco, meio perturbado para todo mundo, certo? Então, não vamos assim pensar, eu tô sempre, porque todo mundo está sendo prejudicado de alguma forma, certo? Pessoas ficando dentro de casa, depressão, ansiedade, comércios fechados, alunos, certo? Então, é muito complicado, certo? Então, a gente torce que isso passe logo e a gente também espera que o Enem seja adiado aí pelo menos algum tempo para que vocês tenham uma preparação melhor, certo? Porque não é só o estudo, eu acho que também a cabeça das pessoas a gente não tão legais não, algo que já não é tão legal, certo? Então, eu quero desejar tudo de bom para vocês, ó. Meu coração não parece coração, mas é um coração, certo? Então, eu quero desejar tudo de bom para vocês. Muita saúde, muita paz, certo? E que esse momento vai passar. Só cuidado, cuide de vocês, certo? E que a gente é jovem, a gente não é imortal, certo? Essa vai dar sermão, mas é meio que uma precaução que quando a gente voltar, eu quero ver vocês bem, certo? E se você está passando por alguma coisa, eu espero tudo de bom para você e que essa situação toda passe logo, certo? É até complicado falar umas coisas dessa porque é tenso para todo mundo. Pessoas querem vacina, querem coisa e tal, mas tem momentos que a gente tá de mão amarradas e o que a gente deseja e espera é que o melhor venha, certo? É uma coisa que eu penso é que a vida é um ciclo, certo? A gente tá vendo no baixo, uma hora vai melhorar, não sei quando, nada na vida é eterno, entende? Então, uma hora vai passar, certo? Espero que a gente passe por ele também, certo? Então, tudo de bom para vocês. Tchau.